Que bom, fez um silêncio, não foi? Então, bom dia. Eu sou a professora Eliette Solano, da Universidade do Estado do Pará. E, neste evento, eu vou estar na qualidade de mestre de cerimônia, com muita honra, tá? Como membro do Laboratório de Línguas e Literaturas da Universidade de Brasília. Tá? Então, sejam todos bem-vindos ao evento de comemoração do centenário Arion da Linha Rodrigues e o 6º encontro sobre línguas e culturas dos povos tupi. Um encontro que reúne linguistas, antropólogos, educadores, arqueólogos, biólogos, etnohistoriadores e profissionais da área da saúde indígena com trabalhos inovadores sobre temáticas de impacto para o conhecimento científico sobre as línguas, culturas, educação, história e pré-história dos povos indígenas do Brasil, principalmente dos povos tupi, os quais correspondem ao agrupamento genético consolidado pelo trabalho competente do professor Arion da Linha Rodrigues. Muito importante será a participação de colegas e ex-alunos do professor Arion, da Universidade Federal do Paraná, Universidade de Brasília, Museu Nacional e Unicamp, por onde o professor homenageado plantou seu saber e sua dedicação. Estudantes de graduação e de pós-graduação que seguem o legado do professor Arion da Linha Rodrigues participarão, seja em mesas redondas, em sessões coordenadas, em sessões de pôsteres. A programação será transmitida pelo YouTube, colocará em destaque o Laboratório de Línguas e Literaturas Indígenas, o Instituto de Letras e a própria Universidade de Brasília, assim como a FAP-DR e o Distrito Federal, enquanto fonte de produção e conhecimento sobre a riqueza dos mais de 200 povos indígenas do Brasil. Então, sejam todos bem-vindos. Desejo desde já que tenhamos um encontro harmonioso e maravilhoso, como o professor Arion realmente merece, já que ele é o grande homenageado. Tá? Passaremos agora à composição da mesa de abertura. Para compor a mesa de abertura do evento, eu convido a magnífica reitora da Universidade de Brasília, Rosana Reigota Neves. Alagoas, Abralim, convido Miguel de Oliveira Júnior. Representando como diretora do Instituto de Letras da UNB, Gladys Plens de Quevedo Pereira de Camargo. Convido a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília, Viviane Cristina Vieira. Departamento de Teoria Literária da Universidade de Brasília. Henrique. Convido Paulo Medeiros Júnior, chefe do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas da Universidade de Brasília.
Da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, convido Sidney Possuelo. Ainda não chegou? Isso. Beatriz, representante do Ministério dos Povos e da Educação Indígena. Obrigada. Tá. Também aqui faço reverência à professora Poliana Maria Alves, do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas da Universidade de Brasília, tá? E ao professor Andérbio Márcio Martins, da Faculdade Intercultural Indígena do Mato Grosso do Sul. Para fazer seu pronunciamento, convido Paulo Medeiros Júnior, chefe do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas da Universidade de Brasília. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. É um privilégio estarmos aqui num evento dessa magnitude que busca homenagear o professor Arion Rodrigues, que é indiscutivelmente uma das maiores personalidades na linguística no Brasil e um grande indigenista que tem um legado inquestionável e que para nós, na Universidade de Brasília, Departamento de Linguística, termos tido a oportunidade de ter o professor Arion por aqui é realmente algo inspirador. O professor Arion se destacou como um dos maiores e mais proeminentes linguistas indigenistas do Brasil, alcançando reconhecimento internacional por suas pesquisas sobre línguas indígenas sul-americanas. Ele foi formado em letras e desenvolveu a linguística histórica, e, sobretudo, desenvolveu uma carreira acadêmica marcada pela investigação em fonologia, linguística histórica, e, sobretudo, pela descrição e reconstrução das línguas do tronco tupi, sendo considerado uma referência maior na formulação da hipótese do proto-tupi. Atuou como professor na Universidade de Brasília, por último, né, além das outras instituições por que passou, onde foi um dos fundadores do programa de pós-graduação em Linguística, responsável pela formação de inúmeros pesquisadores que hoje dão continuidade aos seus trabalhos. A sua produção científica ampla e diversificada inclui contribuições fundamentais para a documentação, análise comparativa e preservação de línguas ameríndias, muitas delas em risco de desaparecimento. Além da relevância acadêmica, Arion Rodrigues desempenhou um papel significativo nos debates acerca de políticas linguísticas e dos direitos linguísticos e direitos também sociais dos povos indígenas no Brasil. A sua obra permanece como um marco teórico e metodológico nos estudos linguísticos, consolidando como uma figura central na linguística histórica e na valorização da diversidade linguística no continente sul-americano. Então, para nós é um privilégio, como eu disse, termos tido o professor Arion Rodrigues como nosso docente aqui, como colaborador, como pesquisador durante muitos anos, e o legado que ele deixa é um legado, como eu disse, inquestionável. Então, para mim, como atual chefe de departamento do Departamento de Linguística, participar de um evento como esse é absolutamente uma oportunidade singular. Que bom que isso aconteceu enquanto eu estava por aqui. Muito obrigado a todos e um bom dia. Tira para mim, João. É melhor. Tira para mim o microfone. Eu acho que se tirar.
Teremos agora o pronunciamento do presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Leandro Grais. Pessoal, bom dia a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar e agradecer sempre o gesto generoso e acolhedor e, acima de tudo, o compromisso com essa universidade por parte da nossa querida reitora, Rosana. Saudar toda a sua equipe, toda a gestão da Universidade de Brasília, que tem empregado esforços enormes para a continuidade de políticas importantes, para a inovação e também para a inauguração de novas agendas neste lugar que é tão essencial e tão estratégico para o Brasil. Então, professora Rosana, parabéns pelo trabalho. Sábado tivemos mais uma entrega importante aqui com a presença do presidente Lula no nosso hospital universitário, e a universidade tem avançado, apesar de todos os desafios impostos. Então, agradecer e saudar todos os professores e professoras aqui da Linguística, do Instituto de Letras, dos institutos, faculdades afins à causa indígena. Agradecer por todo o esforço, todo o trabalho que também vem sendo feito para a promoção dos direitos dos povos indígenas através da universidade. A UNB, que sempre foi vanguarda em uma série de pautas, continua sendo, especialmente através da oferta, do fomento, do apoio aos estudantes indígenas, seja na graduação, como também na pós-graduação, com editais específicos, com ações afirmativas específicas, que têm tornado essa universidade uma grande referência em diversidade e pluralismo cultural, étnico-racial e também científico. Quero aqui também agradecer a organização deste evento e o convite para que o IFAM participasse, e, sendo bastante objetivo, peço também desculpas por eu cometer uma delicadeza enorme em razão de um compromisso que eu tenho logo mais, terei que já sair, mas eu não poderia deixar aqui de citar o que o governo federal vem fazendo nesses últimos 2 anos e 8 meses para que os direitos dos povos indígenas sejam garantidos, tanto no aspecto fundiário, no aspecto da demarcação, no aspecto do reconhecimento dos territórios, mas também de políticas setoriais que estão sendo desenvolvidas em vários ministérios, com a transversalização do Ministério dos Povos Indígenas, com todo o arranjo que vem sendo construído. E, no nosso caso, falo especialmente do patrimônio cultural indígena do nosso país, que foi bastante atacado, que foi bastante violentado nos anos anteriores. Para vocês terem ideia, uma das nossas áreas de atuação, que é a diversidade linguística, foi extinta no governo passado. Havia uma divisão de diversidade linguística no IFAM, que trabalhava o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, e quando nós chegamos, isso não existia mais, haviam destruído. Então, uma das primeiras medidas que nós adotamos foi recriar esta área, hoje num status de coordenação nacional, que tem, através das nossas superintendências dos 27 estados, promovido os inventários da diversidade linguística. Estamos junto a várias comunidades, várias etnias, trabalhando na publicação de materiais, no apoio à educação indígena, além, claro, das outras iniciativas ligadas ao patrimônio imaterial, com o registro, reconhecimento, a salvaguarda, além também do patrimônio arqueológico, situado em várias comunidades, em vários territórios indígenas, e que estão sendo, nesse momento, cadastrados, estão sendo ali amparados por estrutura, socialização, acessibilidade, para que as próprias comunidades possam referenciar esses bens arqueológicos e traduzi-los, inclusive, em oportunidades de ciência, desenvolvimento, turismo de base comunitária, entre outros. Então, um momento como esse é muito importante para nós, tanto para reverenciar a memória daqueles que nos trouxeram aqui, mas, acima de tudo, para apontar para o futuro, apontar para aquilo que a gente precisa construir daqui em diante, que é um Brasil cada vez mais justo, inclusive, e, acima de tudo, que assuma a reparação histórica como um compromisso coletivo. E o que estamos aqui hoje a fazer é exatamente isso, dar mais um passo nessa reparação. Então, agradeço a todos e a todas. Professora Rosana, mais uma vez, muito obrigado por continuar fazendo dessa universidade uma universidade brasileira que, acima de tudo, respeita a nossa ancestralidade. Convido agora o professor titular do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da UNB, professor Henrique Ueva, para fazer o seu pronunciamento. Bom dia a todos, bom dia a todas. Professora Rosana, Reigota Naves, magnífica reitora da UNB, Leandro, já indo embora, abraço. Caros colegas,
da UNB, de outras universidades. Para mim é uma enorme honra estar compondo aqui a mesa. Agradeço muito a Ana, né, por essa gentileza e por essa honra. Eu tive a sorte, uma enorme sorte, né, que das maiores, né, da minha vida, de poder conversar em diversos momentos com o professor Arion Rodrigues. Aí nos preparativos, né, desse evento, a professora Ana fala, não, acho interessante relembrar algumas coisas que o professor falou, né, em alguns momentos, né, e cada um trazer alguma recordação, né. Eu lembro que em 2012, quando estamos comemorando os 50 anos da criação da Universidade de Brasília, e também os 50 anos nossos lá das letras, né, o Instituto de Letras escolheu o professor Arion Rodrigues para homenageá-lo com o honoris causa, né, pela nossa universidade. E foi bastante interessante a fala que ele fez durante o evento de outorga, e depois a fala que ele também, a entrevista que ele deu lá na UNB TV. Convido todo mundo a dar uma olhadinha, né? Foi bem interessante o que ele falou sobre soberania, né? Um assunto que nos ocupa, né? Um assunto da atualidade, né? Soberania nacional. Ele falou com relação, obviamente, ao compromisso da universidade, não, mas também a nossa participação na construção de soberania, né, através da nossa ação, né, na formação, na pesquisa, na produção científica e tecnológica. Ela alertou muito, né, que também é tarefa nossa não apenas reclamar, não apenas exigir, não é, do poder, mas também nós contribuirmos nessa construção de um país soberano, de uma nação soberana, a partir da identificação daquilo que é importante para nós como país construído a partir do conhecimento e da ciência. Ele avaliou que nós estaríamos em condições de fazer isso, falou, pelo menos na minha área, na linguística, nós estaríamos em condições, no sentido de termos pessoas formadas e altamente formadas, né, doutores, né, uma massa crítica suficiente para fazer esse trabalho, né, mas que alguns elementos ainda estariam faltando. Que ele destacou foi a produção de teoria nacional, né. Eu acho que isso vale para a linguística, mas vale também para outras áreas de conhecimento, de nós não usarmos apenas teorias de fora, né, e sermos uma espécie de fornecedor de dados, né, que validam essas teorias e as metodologias atreladas a eles, né, como se essa comparação agora é minha, não é dele, né, como um exportador de grãos de café que depois importa as cápsulas, não é, com o café, né? Então esse alerta ele deu, né, e acho bastante atual também nessa fala. E nesse sentido, Ana, o Laboratório de Línguas Indígenas, eu sempre achei que é a forma de linguística que para mim faz sentido, né? Foi muito atenta com essa questão com relação às línguas indígenas, mas é um alerta que vai bem além, né, da linguística, das línguas indígenas, e vale também, não é, para o nosso cerrado, para os nossos biomas, para nossas pesquisas aqui, que a gente fica muito feliz que sejam publicadas lá fora, né? Estamos lá meio que também exportando os grãos de café e depois importando o café na cápsula, né? Então, esse alerta eu achei bastante interessante e bastante atual, né? Isso foi em 2012, né? Então já há mais de uma década, e nós vemos a atualidade, né, desse assunto da soberania nacional. Destacou também a questão das revistas, né, de termos revistas nacionais e não apenas, né, alimentarmos publicações estrangeiras, né, nós temos aqui o espaço da discussão, né. Enfim, apenas para atender a isso, eu achei muito interessante a Ana, né? Falei, olha, vamos rememorar falas dele. Então, a minha é essa que eu queria trazer aqui, é essa, não? E deixá-la aqui como um alerta, mas também como uma indicação de caminho para todos nós, né?
para a nossa atividade como docentes e pesquisadores. Muito obrigado e muito sucesso aqui ao evento. Para fazer sua fala, convido o professor Henrique Siewierski, professor titular do Departamento de Teoria Literária da Universidade de Brasília. Bom dia a todos, magnífica reitora, professora Regota Neves, Ana Sueli, queridos amigos, amigas, é uma honra estar nessa mesa e também uma emoção. Por isso eu preparei um pequeno texto. E não faltou muito para que pudéssemos comemorar este aniversário junto com o aniversariante aqui presente em pessoa. Mas mesmo assim, a memória saudosa do nosso professor, mestre e amigo, Arion Dalignar Rodrigues, o legado da sua obra, o testemunho do cientista e pedagogo, perduram de modo que esta comemoração não deixa de ser com a sua presença também. Lembro, como se fosse ontem, neste auditório, a sua aula inaugural do nosso Instituto de Letras do ano de 1998. E ao ler hoje o seu texto, percebo que, proferida no final do século passado, ela, além de uma retrospecção, contém também propostas importantes para o próximo milênio. Me permitam que lembre alguns dos pontos desta atualíssima, então, conferência. Ao falar da relação entre a linguística como estudo da língua em si e letras como estudo de usos que os homens fazem das línguas, o professor lembra que nos primeiros anos da UNB, na estrutura do Instituto de Letras, o espaço e as condições para estas duas áreas foram devidamente asseguradas. Mas logo em 1965, em que a UNB teve o seu desenvolvimento truncado, este Instituto de Letras, com o Departamento de Linguística, chefiado então pelo professor, e Centro de Estudos das Culturas e Línguas Indígenas, desaparece, absorvido pelo Instituto de Comunicação e Expressão, o qual só se desfez após os 20 anos do regime ditatorial. O retorno do professor Arion à UNB, justamente em 1988, coincide com os esforços de reconstrução do projeto original do Instituto de Letras. E a área da linguística fica significativamente reforçada com o Laboratório de Línguas Indígenas, criado e dirigido por ele. Hoje, com uma direção magnífica da professora Ana Sueli. Na sua aula inaugural, o professor Arion lembrava que o Brasil é um país de língua portuguesa amplamente majoritária e com cerca de 200 línguas minoritárias, das quais cerca de 170 são línguas indígenas ameaçadas e muitas em desaparecimento. O seu estudo, documentação, análise e descrição, ele considera uma urgente e principal tarefa para os linguistas brasileiros, porque são as línguas brasileiras de importância crítica para o progresso do conhecimento sobre a linguagem humana e não mostram parentesco próximo com nenhuma outra língua do mundo. Ao falar em letras e linguística na UNB e algumas perspectivas da pesquisa linguística no Brasil,
o professor Arion reconhece a importância de cada uma das áreas, mas não deixa de expressar uma preocupação, observando um desequilíbrio entre aplicações do conhecimento e a pesquisa científica. Diz ele: as faculdades de letras ou os institutos de letras de nossas universidades tornaram-se, em sua maioria, escolas profissionais, em que só as aplicações do conhecimento são consideradas, deixando pouco ou nenhum espaço para a pesquisa científica, para a criação artística ou para outras aplicações dos conhecimentos linguísticos e literários. Basta ver a programação deste 6º Encontro Internacional sobre Línguas e Culturas Tupi para perceber os avanços de pesquisa científica em línguas indígenas brasileiras, cuja apresentação seja talvez a melhor forma de comemoração do centenário do nascimento do seu grande expoente e defensor. Muito obrigado. Passaremos agora ao pronunciamento de Viviane Cristina Vieira, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília. Muito obrigada, bom dia a todos os presentes. Eu inicio cumprimentando a comissão organizadora, na figura da professora Ana Sueli Arruda Câmara Cabral, que tem trabalhado incansavelmente, não só na temática, mas também nesse evento que eu tenho acompanhado, não é? Desde o ano passado, a dedicação, esse trabalho incansável que a Ana Sueli desempenhou nos últimos anos e que nos possibilita esse encontro histórico e um momento muito importante para a gente continuar fazendo a história do programa de pós-graduação em Linguística, que foi, também pelo trabalho do professor Arion, o primeiro programa de mestrado em Linguística do Brasil. Vamos lembrar aqui, né, são mais de 60 anos de história. Cumprimento também os colegas de mesa, todos representantes políticos, na pessoa da magnífica reitora, professora Rosana Naves, que faz parte dessa história hoje, que está continuando, né, a compor essa história nesse evento. E desejo boas-vindas a todos os participantes, conferencistas, aos discentes também, que vão poder vivenciar esse momento histórico do nosso programa de pós-graduação em Linguística, do Instituto de Letras. Eu agradeço, então, e parabenizo a organização. A coordenação do programa de pós-graduação em Linguística está disponível e deseja, para usar o termo da professora Ana Sueli, que é bem característico do trabalho que ela faz mesmo, dias muito frutíferos e produtivos para todos nós. Muito obrigada. Para fazer sua fala nesta mesa de abertura, convido Gladys Plens de Quevedo Pereira de Camargo, diretora do Instituto de Letras da Universidade de Brasília. Obrigada, bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar a mesa, todos aqui os colegas, a professora Rosana, nossa magnífica reitora. É uma honra para o Instituto de Letras e realmente, como o Paulo disse, um privilégio nós podemos sediar esse evento tão importante, celebrando os 100 anos do nascimento do professor Arion, todo o seu legado, toda a sua importância para a causa indígena, para os estudos ligados a línguas e literaturas indígenas. Esses estudos ligados à nossa ancestralidade, eles são tão importantes, tem que ser dada maior visibilidade a esses estudos, né? Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de ter aula com o professor Arion. Quando eu cheguei na UNB, logo ele partiu, então eu, infelizmente, não tive essa sorte. Mas eu vou trazer aqui um depoimento pessoal. Eu recentemente ganhei um livro chamado 1499. Ele foi escrito, ele chama 1499, O Brasil Antes de Cabral. E eu não sei se vocês conhecem, esse livro é escrito por um rapaz chamado José Reinaldo Lopes, se eu não me engano,
Ele é doutor em literatura na USP, pela USP, mas ele é jornalista. E ele se dedica à literatura antropológica. E quando eu li esse livro, eu fiquei pensando muito no trabalho da professora Ana Sueli, no Lali, porque ele recupera toda a história dos antigos habitantes aqui no Brasil, em todas as regiões, né? Ele começa muito antes do que a gente consegue imaginar. E isso abriu para mim uma série de janelas. E eu tenho que confessar que eu vi o quanto eu sou ignorante com relação à história da nossa ancestralidade. E quando a gente reconhece a nossa ignorância, passa a valorizar mais o conhecimento ao qual a gente tem acesso. Então, esse livro foi muito importante, porque me fez ver como o nosso país já era rico de línguas, culturas, tradições, muito antes da chegada dos portugueses. Então, acho que isso é um elemento muito importante para a gente pensar e dar ainda mais valor para o legado do professor Arion e mais valor para um evento como esse, que é o 6º, e a gente espera que tenha o 7º, 8º, etc. Então, para encerrar, eu queria agradecer à professora Sueli e a toda a sua equipe, que eu sei que não é muito grande a equipe, né, professora, que organizou e colocou em pé esse evento. A gente sabe que não é fácil, mas queria agradecer à professora e a toda a sua equipe por ter tido essa iniciativa e a coragem de levar adiante um projeto tão ambicioso. Obrigada, professora. Obrigada a todos. Representando a Universidade Federal de Alagoas, Abralim, convido Miguel de Oliveira Júnior a fazer seu pronunciamento. Bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar todos os membros da mesa, a magnífica reitora Rosana e a Ana Sueli, que me convidou para participar dessa mesa de abertura. Estou muito feliz por estar aqui. Eu estou aqui em nome do professor Kleber Ataíde, que é o atual presidente da Associação Brasileira de Linguística, associação que foi fundada pelo professor Arion. Ele foi o primeiro presidente da Associação Brasileira de Linguística, né? Coincidentemente, assim, eu não fui aluno do Arion, eu o conheci, tive a sorte de conhecê-lo pessoalmente, mas a minha primeira professora de linguística, né, a pessoa que realmente me deu as primeiras informações sobre a área do conhecimento na qual eu atuo, foi a primeira doutora em linguística formada no Brasil pelo professor Arion. A primeira mulher formada no Brasil pelo professor Arion, e ela foi a professora Dair Palácio, né? E ela foi minha primeira professora de linguística. Então, eu me considero, de certa maneira, ligado ao professor através da professora Dair Palácio. O professor Arion foi muito importante para a linguística, né? Não apenas por sempre motivar a instauração de uma linguística própria, como já foi mencionado aqui nessa mesa, né? De uma linguística nacional, de um pensamento sobre a linguagem humana, da perspectiva sul-americana, da perspectiva brasileira. Ele impulsionou isso e fez isso através de línguas que são nossas, né? Línguas brasileiras, né? Então, hoje a gente sabe a fundamental importância das línguas indígenas para entender fenômenos da linguagem que não podem ser compreendidos se a gente não leva em consideração essas línguas, né? Então, as línguas indígenas têm esse papel fundamental para a compreensão da linguagem humana, e o professor Arion foi extremamente importante para impulsionar esse pensamento. Então, durante a minha gestão na Abralim, fui presidente da Abralim, a gente lançou também um fundo para incentivar estudos de línguas indígenas brasileiras, que se chama Fundo Arion Rodrigues, né? Então, quem tiver
informações e interesse em contribuir com esse fundo, as informações estão na página da Associação Brasileira de Linguística. Então, eu queria mais uma vez agradecer a participação aqui nesse evento. Me sinto muito honrado de estar aqui nessa mesa e desejo a todos um excelente evento. Obrigado. Representando os ex-alunos do professor Arion, da linha Rodrigues, eu convido a professora Poliana Maria Alves para fazer seu pronunciamento. Bom dia a todos e todas. Eu cumprimento a mesa. Estou mais perto? Tá, melhorou? Tá. Todo mundo está me ouvindo? Tá. Bom dia a todos, então. Eu cumprimento a mesa, saúdo o público.